Gente, bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Nós vamos hoje ouvir o professor Rui Ferriani, que é nosso professor titular do setor de reprodução humana. E ele vai falar um tema bastante importante. Prestem atenção às médicas do nosso setor, para passar também para as suas pacientes, que é o IU antes de engravidar. Né? Vamos lá, professor. Bom dia, gente. Na realidade, esse é um tema assim, relativamente novo. A gente que faz infertilidade acaba tendo a oportunidade de fazer um planejamento de gravidez. E, a rigor, esse planejamento de gravidez deveria acontecer com toda mulher que vai engravidar. Hoje existe até uma tentativa de falar que existe uma especialidade que é a medicina periconcepcional. Por quê? Porque o período periconcepcional é talvez o período determinante de muitas doenças da vida adulta. Hoje a gente sabe já em relação a isso. Então, quanto mais houver intervenções negativas ou positivas no período periconcepcional, isso pode ter repercussão para frente. E vocês vão ver que o grande problema é que não é nada palpável imediatamente. Quer dizer, você vê o efeito da ação sobre o período periconcepcional, isso aí pode acontecer gerações depois. Esse é o grande risco da história. Então, quando a gente sempre frisa que se nós aprendemos que no posto de saúde, visita normal, a gente tem que falar sobre hábitos de vida, sobre exames preventivos, prevenção de DST, e sempre se fala muito sobre anticoncepção. É uma obrigação do ginecologista falar sobre anticoncepção. O que a gente quer colocar é que nós temos que conversar sobre concepção, do ponto de vista de qual é a melhor época para a mulher engravidar e quando ela pretende engravidar, o que ela precisa, o que ela tem que estar atenta em relação à gravidez. Então isso faz parte de uma consulta de medicina primária em qualquer posto de saúde, conversar sobre concepção. E não apenas, quer dizer, o lado entre anticoncepção e concepção são só dois lados da mesma moeda. Então, quando a mulher deseja engravidar, o ideal é que ela seja planejada a gestação, o período. E hoje a gente sabe que mais de 50% das gestações, mesmo em quem não tem problema de engravidar, não é gestação que vai resultar em aborto, elas não são planejadas adequadamente. A paciente, de repente, fala, eu vou ficar grávida e não tomou os devidos cuidados em relação a isso. Então, nas orientações, quer dizer, o que a gente precisa é melhorar os aspectos de fertilidade e prevenir, eventualmente, a infertilidade e olhar para as complicações materno-fetais no sentido de maximizar a saúde da prole. Então, aqui são alguns pontos que são importantes. Quer dizer, você sempre, na sua conversa sobre concepção, falar sobre o impacto da idade da mulher, mas hábitos de vida são super importantes para essa mulher que vai engravidar. Eu tenho certeza que vocês frisam muito esses hábitos de vida durante um pré-natal. O que nós estamos falando é de um período pré-natal, que é um período que precisa ser abordado de uma maneira mais ativa em relação à saúde da prole. E não, lógico que no pré-natal isso é fundamental, mas a gente tem que pensar num período pré-natal. Então, o impacto da sociedade em relação à idade da mulher é muito clara e a gente tem os índices de fertilidade caindo com a idade. E lembrar que a gravidez tardia tem riscos. E hoje nós estamos com uma tendência, eu acho que saiu uma reportagem recentemente aí agora, mostrando que o Brasil já teve um aumento de gestações pós 50 anos significativo. Nós tivemos um ex-pós-graduando nosso que fez uma gestação de uma mulher de 63 anos, e essa é uma coisa que a gente critica bastante, porque nós estamos ainda diante, a própria gravidez, independente da origem do óvulo, a gravidez em si tem riscos. Ela tem riscos de aborto, de gestação ectópica, de perda fetal e de morbidade obstétrica em relação à gravidez tardia. Então nós não incentivamos isso. O ideal é que numa consulta ginecológica seja incentivado que a mulher deve engravidar na época ideal, do ponto de vista fisiológico. Só que a tendência da sociedade está sendo inverter um pouquinho isso. Então os riscos em relação a malformações da idade são muito importantes e um grande erro, as mulheres acham que muitas vezes a fertilização in vitro vai corrigir o problema idade delas. E isso não é verdade.
os resultados de fertilização in vitro caem nas mulheres de uma maneira significativa com a idade. Então aí tem o esquema de doação de óvulo, que é outra situação. Então e a gente recebe muita paciente achando, não, eu estava esperando até os 42 e agora eu resolvi engravidar. Eu tenho dinheiro, por exemplo, para fazer fertilização in vitro. Isso é mentira. Realmente são os piores prognósticos que a gente tem que fazer. Na nossa consulta do ginecológica na mulher com 25, 30 anos, ela tem que ser falado desses aspectos. E vejam quando eu falo para vocês de gerações. Nós estamos trabalhando em reprodução assistida, nós não estamos vendo os impactos momentâneos. Os impactos do que nós estamos fazendo dentro do laboratório vão se refletir gerações para frente. Esse estudo saiu recentemente, estudo epidemiológico só levanta lebre, né? Mas olha a idade materna, o nascimento de mulheres e as crianças nascidas sem filhos subsequentes. É um estudo de uma grande coorte, de um estudo de câncer de mama, mostrando que as mulheres nascidas com mãe entre 20 e 24 anos, elas tinham maior chance, as nascidas em idades mais velhas, tinham maior chance de não ter filhos. Então é lógico que isso tem limitações. Por que essas mulheres tiveram menos filhos? Aquelas que nasceram de filhos mais velhos. Você tem todo o aspecto social. Mas será que não existe imprints genéticos em cima dessas crianças que fazem com que a geração da mãe que nasceu mais tarde vai ser uma geração mais infértil? São essas, e o que se coloca é que realmente adiar a maternidade está se tornando um problema de saúde pública, porque ela tem um impacto sobre saúde da prole. Esses são dados interessantes. Bom, aí vem a história de dieta e estilo de vida. E o que nós temos hoje? Nós temos as pacientes naturebas que falam, não, eu quero me preparar para engravidar. Ótimo, essa paciente está preocupada. E aí vem muito mito do que é se preparar para engravidar do ponto de vista de hábitos de saúde. E, infelizmente, existem verdades nesse processo de que o meio ambiente está ruim. Hoje, em relação às doenças, isso aqui, porcentagem de gravidez com as chamadas doenças não transmissíveis, vejam que nós temos declínio, são tendências da população, declínio da idade da menarca, declínio da concentração de espermatozoide dos homens e diminuição da fertilidade. Essas são tendências seculares que existem na nossa população. E o que mudou na nossa população? Tem uma série de aspectos comportamentais, nutricionais, mas esse aspecto tem chamado muita atenção, que é a exposição aos químicos que nós estamos sujeitos. Então vejam, a produção global de agentes químicos versus o crescimento populacional. Está crescendo muito maior a produção de agentes químicos. E quais são os impactos desses agentes químicos sobre a gestação? Nós temos várias maneiras de ter contato com os agentes químicos, sejam nas nossas hortifrutigranjeiros aí que a gente usa os pesticidas, né? Os cremes com bisfenol A, quer dizer, as substâncias cosméticas, principalmente que as mulheres usam, com substâncias plásticas, diversas substâncias plásticas, inseticidas, ambiente, poluição, tudo isso vem mudando na nossa população. E o grande impacto, o mecanismo dessa história, são os chamados disruptores endócrinos, que são agentes químicos que interferem diretamente na esteroidogênese. Esse seria o mecanismo deles estarem agindo e provavelmente prejudicando. Vocês vão encontrar esses agentes em contaminantes ambientais, em plásticos, em pesticidas, preservativos. Vejam quanta coisa que tem e qual é a possível consequência. Mas vejam, quando eu falo consequência, não é uma consequência que você vê no nascimento da criança. Você vê na geração seguinte daquela criança. Então, quando a gente faz congelamento, por exemplo, de óvulos, de sêmen, está interferindo no laboratório, me preocupa muito os efeitos daqui 20 anos em relação ao que a gente está fazendo lá. Vai demorar muito tempo e certamente nós estamos interferindo no momento mais crítico
da formação de um ser humano, que é o momento da embriogênese. E isso é realmente preocupante. Os mecanismos desses disruptores endócrinos, então, envolvem ocupação de receptores estrogênicos, por exemplo, e isso eles são esteroides e podem interferir no mecanismo, e surge a preocupação de que a epigenética esteja relacionada, e esse foi uma reportagem da imprensa leiga, mostrando que as mulheres podem estar afetadas pelo estilo de vida das suas avós. Então vejam, é a história de 2 gerações, pelo menos, para ver o impacto que a gente vai ter sobre fatores ambientais hoje, na hora que a mulher está engravidando. Então, nós temos várias classes de agentes químicos que podem provocar modificações epigenéticas no epigenoma, como, por exemplo, os disruptores endócrinos e os poluentes do ar. Então, é a ideia de que são 3 gerações: mãe, segunda geração, o feto, e as células reprodutivas desse feto. Então, para nós realmente falarmos, tem ou não tem impacto sobre o que nós estamos fazendo hoje, o ideal é que aquela criança vai dar à luz depois. E hoje nós temos, por exemplo, na fertilização in vitro, que está fazendo 40 anos esse ano, a Louise Brown está fazendo 40 anos, ela já tem filho. Agora, a filha da Louise Brown ainda não chegou na puberdade. Nós não sabemos o impacto da fertilização in vitro sobre a 3ª geração que vem aí. E isso aí é o chamado inimigo oculto, a gente não está vendo o que está acontecendo ali. Então, os disruptores endócrinos, vejam, eles podem atuar em toda a nossa gama reprodutiva. Nos homens são muito afetados nisso, mas em termos de idade de menarca, idade de puberdade, tempo necessário até a gravidez, eles são muito importantes nisso. E eles interferem, vejam aqui os BPA, os bisfenóis, eles interferem diretamente em mecanismos celulares. Tá? E os homens também, quer dizer, os homens estão sujeitos, e por isso que é uma tendência secular, sim, da diminuição global dos espermatozoides, e os homens também estão afetados por esses fitalatos, por essas... E veja isso aqui é um grande estudo mostrando, uma meta-análise, mostrando a redução da qualidade espermática. Vocês vão encontrar alguma controvérsia nesses estudos que mostram diminuição de motilidade e outros que mostram diminuição da contagem. Então, vejam, nós temos aqui estudos, esse é um estudo bem desenhado, recente, de 2017, mostrando esses disruptores endócrinos, a exposição em resultados de fertilização in vitro, onde nós vamos ter diversos marcadores, como menores taxas de fertilização, de implantação, de qualidade embrionária. Então, está aí no ar. Está aí no ar, no dia a dia da pessoa, e isso pode estar interferindo. E aí vem a paciente, né, preocupada. Pesticida reduz sucesso de fertilização in vitro. Esse é o maior problema que a gente tem, o uso de pesticidas que devem ser evitados, obviamente, durante a gestação. E eu estou falando num período aqui, pesticidas diminuem a fertilidade em frutas e vegetais. Esse é um estudo também de 2017, mostrando, em questionário dietético das mulheres, uma menor taxa de fertilidade. Poluição, resultados negativos sobre fertilização in vitro. Tá? Estudos também mostram que agentes, e isso principalmente em países mais desenvolvidos. Então, existem algumas recomendações que estão em relação a esses agentes químicos, que são políticas de se evitar essa exposição aos agentes químicos, né? Garantindo um sistema de saúde bom. Então, esse é o chamado sistema de saúde natural. Fazer o ambiente como realmente uma preocupação, uma política pública em relação a uma população, e fazer realmente uma equidade de justiça em relação ao ambiente. Então, as mulheres perguntam, no final das contas, o que nós podemos fazer? Quer dizer, então comer orgânico é bom, só que tem que ser orgânico verdadeiro. O que nós temos no Brasil? O que sobra, e isso já teve várias filmagens no Ceasa, mostrando que o que sobrou, que está meio feio, eles falam que é orgânico da venda. Esse que é o problema. Mas realmente evitar o pesticida é muito importante, as frutas e vegetais serem lavadas adequadamente,
minimizar o uso de plástico, secadores, latas, pesticida, isso tudo. Os produtos de limpeza, né, tem que tomar cuidado. Mulheres, cuidado com as maquiagens, os produtos fitalatos, então isso é super importante, produtos de cuidados pessoais. E a poluição do ar também, exposição ao chumbo, que são algumas recomendações. Então, eu sempre, critiquei um pouco até a tirania que se faz hoje sobre as mulheres durante o pré-natal. Tirania no sentido de que elas não podem fazer nada. Realmente, elas têm que tomar sérios cuidados. Mas as evidências estão mostrando que esse cuidado tem que começar antes ainda de engravidar. E realmente são cuidados que nós todos deveríamos ter. Você vai encontrar nos Estados Unidos, por exemplo, algumas preocupações importantes. Você tem estados que são extremamente eco, né? Como a Califórnia, que é certamente o local mais eco-friendly que tem nos Estados Unidos. Onde lá as preocupações em qualquer local está se anotando sobre concentração de pesticida, de agente químico, numa obsessão muito grande. Quando você vai para o interior dos Estados Unidos, você vê assim, completamente alienados em relação a esse tipo de problema. Fatores ambientais, por exemplo, o lugar que mais carro elétrico proliferou foi nessa região da Califórnia, que é uma preocupação com incentivos que eles têm. Bom, outros cuidados que a gente tem que ter em relação também se ela vai engravidar, né? Dieta, estilo de vida. A gente tem questões de dieta, mas vejam esses estudos mostrando que conteúdo de peixe e azeite de oliva, baixa concentração de carne, no período periconcepcional, com efeitos positivos, né? Associados a crescimento. Então o que nós estamos falando aqui? De dieta saudável e esse aqui de dieta mediterrânea e resultado de fertilização in vitro em mulheres procurando gravidez. Então, existe realmente, possivelmente, o ideal é comer a dieta mediterrânea no Mediterrâneo, né? E não aqui. Isso deve ser melhor ainda do que comer aqui. Esses são alguns pontos. A história da cafeína, que é bem focada, né? Existem preocupações, a própria OMS recomenda esse cuidado e a gente tem evidências de que o excesso de cafeína, e sempre vem a pergunta, o que é excesso? Né? 5 a 6 xícaras já se considera excesso, mas hoje já tem estudos mais radicais mostrando que 1 a 2 xícaras já seria maléfico para uma pessoa que quer engravidar. Então, mas são evidências ainda não muito fortes, mas olha, o consumo de cafeína, esse trabalho aqui mostra maior risco de aborto espontâneo, 300 miligramas de cafeína por dia, um risco relativo de 1,37. Tanto é que esse trabalho fala que a recomendação de 2 a 3 copos de café pode ser muito alta da OMS, e eles recomendam um pouquinho menos nisso aí. Sem dúvida, os suplementos vitamínicos e principalmente o ácido fólico, nós sabemos da prevenção do ácido fólico sobre defeitos do tubo neural, que a mulher deve começar, mas hoje esse estudo que saiu no JAMA esse ano mostrou inclusive redução do autismo na prole de mulheres que usaram suplementos vitamínicos ou ácido fólico. Ele fez realmente uma associação dos dois. Então a mulher que pensa em engravidar realmente deveria fazer uso disso. E não tem dúvida, o peso pré-gravidez, para mais ou para menos, são maléficos. O ideal, sempre meio termo. Então, pouco peso ou muito peso, comparado com peso normal, maior risco de problemas maternos durante a gestação. E nós temos grandes dificuldades nas nossas pacientes que querem engravidar, e estão sobrepeso e estão com 39 anos. E aí você manda, né, ela engravidar e ela não vai engravidar, você manda ela emagrecer, ela não emagrece, e aí a idade aumenta. Esse é sempre o conflito. Vejo como é uma questão muito mais de educação em saúde, que tem que começar num período muito mais pregresso, e não simplesmente quando ela dá o tique de que ela quer engravidar e ela está com IMC, por exemplo, de 40. Então, para você baixar isso aí. Agora, os malefícios disso são importantes. E o que se sabe é que a perda de peso, ela melhora a fertilidade. Então, tem trabalhos assim agora, então, na ação. Quando você
tem intervenções que diminuem a dieta, você tem melhores resultados de gravidez. Então, além da morbidade obstétrica depois ser menor, nós temos melhores intervenções em termos de chance de gravidez. Esse não precisa falar muito, eu acho que tanto para homem como para mulher, isso está na capa dos cigarros, tudo isso, né? Mas os efeitos do fumo, sem dúvida, e quando se fala em fumo, fumo primário e secundário. O secundário é super importante, certo? Que é a fumante passiva. E isso, às vezes, também não se aborda muito esse cuidado. O álcool, também, os efeitos não são muito claros, né? Tem até um estudo que eu gosto muito aqui, que o tempo de concepção chega a ser mais curto em mulheres que bebem vinho. Talvez elas transam mais, então diminui um pouquinho, está bebendo vinho, né, a vida é um pouquinho melhor com vinho sempre. Mas o exagero realmente existe com o excesso. Outra vez, o meio termo é fundamental, né? Então não tem dúvida em relação a isso. Então vejo, por exemplo, alguns fatores de estilo de vida, como obesidade, peso alterado, fumo, álcool, os riscos de infertilidade, quanto que aumenta. Drogas ilícitas, né? Isso às vezes na anamnese a gente fala, você fuma? Não, não. Depois eu falo, não, maconha eu fumo, isso não é fumo para mim. O paciente nem acha que seja anormal esse tipo de coisa, mas todos eles têm efeitos na fertilidade. Então vejam, probabilidade de gravidez, quando você soma fatores de risco tanto para o homem como para a mulher. Quanto mais fatores de risco, menor é a chance de gravidez. Entre quem não tem versus quem tem, por exemplo, 4 fatores de risco como esses colocados. Então o impacto, são 2 coisas que eu estou colocando. O impacto dos ambientes de vida em relação à diminuição da fertilidade e menores resultados do tratamento de fertilidade, e o impacto desses fatores sobre a medicina periconcepcional e sobre a mulher, mesmo aquela que engravida, e isso depois vai se refletir posteriormente. Tanto isso é verdade que saiu, agora em maio, no Lancet, 4 artigos específicos sobre uma campanha sobre saúde pré-concepcional, que é um cuidado global que tem que se ter hoje na saúde pré-concepcional, e eles, quer dizer, tem que ser entendido como o período entre a intenção de conceber com a real concepção. E muitas gravidezes não são planejadas, não dá tempo desse período pré-concepcional. E tem alguns fatores, por exemplo, como obesidade ou desnutrição, que vai demorar muito tempo para ser corrigido até aquela mulher engravidar. Então não basta simplesmente, hoje eu decidi em agosto eu quero engravidar em novembro e vou mudar minha vida até novembro. Isso tem alguns fatores que isso não vai acontecer. Então, o cuidado tem que ser permanente em relação a essas mulheres. E um dos artigos que está nesse Lancet, quer dizer, antes, os aspectos de nutrição e estilo de vida. E aqui é um gráfico, aqui ó, decisão para gravidez e tempo de gravidez, e período antes. Em linha cheia é o que acontece na realidade. Em linha pontilhada seria a situação ótima de comportamento. Então, por exemplo, se ela tomou a decisão para engravidar em amarelo, é a obesidade. Ela já deveria estar emagrecendo no momento para que quando ela engravidasse, ela já estivesse no seu peso ideal. É uma ação muito pregressa. Em azul, por exemplo, beber álcool. Essa é a situação real entre a decisão de parar de querer engravidar. Essa seria ótima. Mas na vida real, principalmente em países subdesenvolvidos, é isso que acontece. Ela toma a decisão até o momento da concepção, aí ela cai no pré-natal, vocês dão pito nelas e elas param de beber durante o pré-natal. O ideal é que isso acontecesse antes do período de gravidez dessas mulheres. E é essa preocupação que esse Fórum Global colocou nesse lance, que o período de concepção, na perspectiva biológica, são de dias a semanas antes do desenvolvimento. Na perspectiva individual, a intenção consciente de conceber pode demorar de meses, alguns meses. E quando se pensa em saúde pública, esses períodos são muito maiores, de meses a anos. Então, quando você está investindo numa população, pensando na medicina periconcepcional, as políticas de saúde pública para evitar exposições inadequadas àquelas crianças deveriam ser muito mais duradouras. Isso não acontece na maioria dos países.
Outros aspectos pré-concepcionais, né? Muitas vezes a paciente está no consultório de infertilidade, existem falhas de vacinação enormes, as pacientes nem se preocuparam com isso, aí depois vão lá no pré-natal e a gente tem que abordar tudo isso antes dela engravidar, para entregar para vocês, os obstetras, a paciente, já com esses cuidados de infecção, de vacinação, que são muito claros para vocês, né? Os cuidados pré-concepcionais para essas pacientes, ácido fólico, e lembrar das pacientes que vêm usando medicamentos e que você tem que eventualmente intervir sobre aqueles medicamentos antes delas engravidarem, né? Por exemplo, diabetes. Diabetes é fundamental, né? Uma paciente que pensa em engravidar e tem diabetes, o período periconcepcional é o período teratogênico, quando descompensado, de mulheres diabéticas. Então, a gravidez não planejada de uma mulher com diabetes é uma das coisas mais sérias em relação à prole que a gente tem, tá? Existem drogas como anticoagulante oral, fenilanina, uso de antiepiléticos, isotretinoína. Às vezes os pacientes estão tomando cronicamente, tomam a decisão e esperam a primeira consulta do pré-natal. Quando ela fez a primeira consulta do pré-natal, o período mais crítico embriogênico já passou, que é o impacto. Então a abordagem ela tem que ser anterior a isso mesmo. Então quando a gente fala em prevenção, esse foi um slide antigo de 2012 da Sociedade Americana, mas isso era o que se falava muito, né? De doenças infecciosas, cuidado com o avanço da idade, o fumo e peso corporal. Mas hoje dá para acrescentar isso, eu assisti a Linda Dirges falando um pouco sobre isso, falando que esse slide já está desatualizado. É lógico que isso aqui é verdade, mas nós temos que criar também, na prevenção da infertilidade e nos cuidados, a preocupação com saúde global, bem-estar e efeito do ambiente. Então, o grande problema do efeito do ambiente é que ele não é visível, é uma doença silenciosa, é mais ou menos como a osteoporose, né? A osteoporose você vai ver lá na frente, depois que teve o estrago. Você não vê, osteoporose, osteopenia não dá sintoma, ela vai dar a consequência quando a paciente tem uma fratura posterior. Então demora, por exemplo, 15 anos para uma mulher com hábito de vida ter uma perda óssea e depois ter a fratura. Aqui também, essa é a preocupação. Não é visível e é difícil se conscientizar. Políticas públicas, por exemplo, vocês vejam os Estados Unidos, cujo presidente é contra controles sobre ambiente. O Trump assim, ele tem algumas políticas de saúde extremamente negativas em relação a essa turma que se preocupa com o ambiente, né? E o ambiente é super importante. Então era isso que eu queria chamar a atenção para vocês, porque nós como ginecologistas obstetras, nós acompanhamos a vida da mulher desde a infância, né, aí até a senitude, mas esse período concepcional, que é um período mais nobre da vida da mulher ainda, do ponto de vista de ter a responsabilidade de um novo ser, ele tem que ser acompanhado mesmo antes do próprio pré-natal. Obrigado, Suzana.